Olá, bem-vindas, bem-vindos para o nosso já tradicional almoço com odonto que acontece toda terça-feira. Quem me acompanha sabe que geralmente eu realizo as lives na terça-feira, 12h30, direto do meu canal do YouTube, Débora Heller no YouTube. Mas hoje, especialmente, porque eu estou aqui no consultório e acabou, com a rotina, do paciente, também algumas reuniões que eu vou ter, eu resolvi abrir a live um pouquinho antes. Então, dentista, para quem também está com o tempinho apenas um pouquinho antes do almoço, agora 11h30, seja muito bem-vindo. Bom, para quem está chegando agora, eu sou Débora Heller e a minha grande missão como dentista, cientista e professora é te ensinar, colega dentista, como ter um diagnóstico ainda mais eficiente através da saliva. Esse é exatamente o tema que eu quero conversar hoje aqui com vocês nessa live. Eu quero falar sobre como a saliva é o futuro do diagnóstico clínico. Isso mesmo que você, dentista, está escutando. Então, enquanto às vezes a gente pensa, saliva, até por eu ser uma dentista cientista, às vezes vocês podem pensar, é um teste molecular. Não. Eu quero trazer hoje para vocês como os testes clínicos salivares impactam e são totalmente, não só o futuro, mas já, na verdade, o presente da nossa prática clínica de sucesso. Tanto é que hoje, mais e mais dentistas estão se dando conta disso. E estão vindo, para as nossas imersões, já temos centenas de dentistas que são Saliva Pro, capacitados para fazer os testes salivares. Então, eu quero te trazer hoje por que a saliva é o futuro do diagnóstico clínico. Bom, dentista, para pensar aqui comigo, tá? Por anos, a gente sempre teve a saliva como assim, o fluido que fica na boca, ou até às vezes nós dentistas, muitas vezes afastando a saliva para realizar, por exemplo, procedimentos restauradores no nosso paciente. Ou às vezes a gente ficava com saliva, a digestão começa pela boca, ou até a gente lembra da graduação que algum professor mencionou o papel da saliva na proteção dos tecidos bucais e geralmente parava por aí. Bom, o que mudou? Mudou que hoje a gente tem conhecimento da clínica e da ciência associados suficiente para nos permitir, dentistas, realizar testes salivares no dia a dia do nosso consultório. E esses testes agregam demais, fazem toda a diferença na nossa prática clínica diária. Por quê? Auxiliam na prevenção, tu atuar de forma verdadeira, em uma prevenção individualizada para o teu paciente. Porque não é a mesma escova para todos, não é o mesmo creme dental para todos, não é o mesmo protocolo para todos, não é a mesma frequência de consulta para todos os nossos pacientes. E a bem da verdade, dentista me escutando aqui comigo, você sabe disso. Você sabe que cada paciente é único. E através dos testes clínicos salivares, nós conseguimos conhecer ainda mais esse paciente. Conseguimos ver além do que estamos acostumados a ver. Conseguimos, assim, individualizar o nosso diagnóstico e, consequentemente, o nosso plano de tratamento. Nós temos e praticamos uma prevenção individualizada e nós conseguimos fazer isso ainda melhor através dos testes salivares. E o melhor de tudo isso, colega dentista, é que essa coleta de saliva e essa análise de saliva que a gente faz no consultório e que é validado, são testes que foram já validados em diversos estudos, tem publicações sobre isso. Depois, quem tiver interesse em ler o artigo científico, a fonte desses testes, pode me mandar uma mensagem que eu envio para vocês. Mas hoje a gente já tem esses testes validados e fáceis de inserir na nossa prática clínica diária e fazendo toda a diferença para o dia a dia
do nosso consultório. Porque, como eu te disse, dentista, te permite a individualizar, a praticar de verdade uma prevenção individualizada, um diagnóstico individualizado, um plano de tratamento individualizado para cada paciente. Então, não é à toa que hoje, né, eu vi até que o Eduardo entrou, a Elisa entrou, a Bruna entrou, então são dentistas maravilhosos, né? A Bruna em Belém, o Eduardo em Brasília, a Elisa aqui em São Paulo. Não é à toa que esses e tantos outros dentistas que estão ligados no futuro e estão ligados nas novidades e no aprendizado constante, já utilizam os testes salivares na sua prática clínica diária. Por quê? Porque essa é uma grande revolução do nosso consultório. Nos permite conhecer o nosso paciente ainda mais, nos permite a de verdade praticar uma odontologia individualizada e veja bem esse termo que eu vou usar aqui, preditiva. Isso mesmo. Porque através dos testes salivares eu consigo avaliar os riscos do meu paciente ter doença. E a partir daí eu vou definir a frequência que o paciente vai vir no meu consultório, viu só, Bruna? Direto do consultório. Eu vou definir a frequência que o paciente vai vir nas minhas consultas de manutenção, a frequência que esse paciente vai vir para ser atendido. Eu vou, inclusive, individualizar o protocolo de higiene desse paciente, baseado nos testes salivares. Então, como eu disse para vocês, estou olhando aqui meu roteirinho que eu sempre gosto de olhar. A saliva se tornou uma ferramenta essencial, tanto para o diagnóstico clínico, para a individualização do tratamento e para a prevenção de doenças. Então, agora, dentista, eu quero te trazer exemplos clínicos e práticos, porque eu estou vendo que muitos de vocês entrando aqui são dentistas generalistas e outros já são dentistas especialistas. E vocês têm diferentes tempos de formação. Eu estou vendo que eu tenho dentistas recém-formados, tem dentistas já com mais tempo, e para todos nós, dentistas, independente, né, da nossa origem, da nossa formação, se somos especialistas ou generalistas, eu quero trazer para vocês exemplos práticos de como a saliva soma nessa individualização do diagnóstico, planejamento do tratamento e na prevenção dos nossos pacientes na prática clínica. Bom, primeiro, em relação à individualização do tratamento, e nós sabemos isso muito bem como dentistas, certo? Cada paciente é único. A gente sabe disso desde a graduação, acho que muitas vezes até desde antes de sermos dentistas. Então a gente tem isso muito claro. Cada paciente é único. Então toda a minha abordagem, ela vai ser, em inglês a gente usa o termo tailored, então ela vai ser, como que se fala em português? Ela vai ser customizada para aquele paciente. Ou seja, vai ser individualizada a minha abordagem para o meu paciente. Através da análise salivar, eu consigo personalizar a minha abordagem terapêutica de forma muito mais precisa. E isso, dentista, vai para todas as especialidades, viu? Eu já vou te dar alguns exemplos clínicos bem práticos. Eu consigo tanto fazer um monitoramento de marcadores clínicos, ou seja, através de testes clínicos salivares. Muito bom dia, Cristina, que bom que você está aqui conosco. Através de testes clínicos salivares, eu consigo tanto personalizar e melhorar, ok, a minha abordagem clínica, como também, lógico, que eu vou ter acesso no momento que eu começo a trabalhar com esse fluido, com a saliva, aos testes moleculares. Então, eu vou ter tanto testes de função salivar, que são testes que a gente faz na clínica, ok? Testes que o paciente ele recebe o resultado na hora. Na hora eu meço o fluxo salivar do meu paciente, eu mostro para ele. Na hora eu meço o pH dessa saliva, tanto em repouso como estimulada, e eu já sei interpretar esse resultado e eu mostro para o meu paciente na hora. Então eu utilizo isso não apenas para individualizar e personalizar o meu tratamento, mas também para melhorar, veja bem, dentista, a nossa comunicação com o nosso paciente.
E isso vai para todas as idades. Desde a comunicação com pais, para quem atua em odontopediatria, pais das crianças, dos adolescentes, e também a comunicação com os nossos pacientes adultos e adultos mais velhos. Então, em todas as idades, é algo que soma demais no nosso tratamento, porque essas análises salivares fornecem informações dentistas que antes vocês não tinham. A gente não tinha esse tipo de informação. A gente tinha um exame clínico, temos ainda, que a gente vê presença de doença cárie. Esse semestre eu sou responsável pela disciplina de cariologia na graduação. Estou super feliz, aliás, se tiver algum dentista meu da cariologia, que bom que vocês estão aqui. Então, o que a gente tem de exame clínico? O que a gente tinha antes de entrar aos testes salivares? A gente apenas conseguia diagnosticar o que já estava clinicamente visível, certo? Então, lesão de cárie, quando clinicamente visível, em presença de inflamação periodontal, inflamação gengival, quando clinicamente visível. A saliva te permite um passo antes, um passo além. Ela te permite ver a análise preditiva, análise de risco, a não apenas ver o agora. E nós dentistas já fomos muito bem treinados para ver o agora. Nós temos diferentes testes clínicos para ver o agora, mas a análise salivar, ela te ensina a ver o agora, dessa função salivar, e entendendo como avalia esse teste, eu consigo predizer o risco do meu paciente estar em saúde e doença amanhã. Eu consigo predizer se o meu tratamento vai funcionar mais ou menos. E até mesmo eu consigo usar esse teste para individualizar o tratamento do meu paciente. Porque, voltando ao que eu falei lá no início, né? Cada paciente é único. Bom, além da individualização do tratamento, o uso dos testes salivares também nos permitem prevenção. Olha aqui, a Edna entrou agora aqui e ela coloca, ela toma vários medicamentos. Hoje nós temos metade dos medicamentos hoje disponíveis nas farmácias brasileiras e do mundo causam boca seca, ok? Uma das principais causas de boca seca é o uso de medicamento. Agora, como que eu vou atuar em prevenção no meu paciente se eu não sei, se eu não fiz o teste e se eu não vi que esse medicamento está causando uma diminuição da saliva do meu paciente e que esse medicamento específico, ele está deixando o meu paciente em maior risco de ter cárie, maior risco de ter inflamação de gengiva, maior risco de ter corrosão dentária, de ter lesões não cariosas, maior risco das restaurações não durarem tanto tempo. Eu preciso ter essa informação. Eu preciso saber com qual frequência o meu paciente vai voltar no meu consultório e qual é a abordagem que eu vou fazer para ele. Ou seja, através da saliva, da análise salivar, eu consigo antecipar esse diagnóstico. Eu consigo antecipar problemas antes mesmo que eles se manifestem clinicamente. É isso mesmo que você escutou, dentista. Então, através de um teste clínico salivar, eu, dentista, consigo antecipar, prever, é um teste preditivo, é um teste de risco, problemas, doença bucal, antes mesmo que eu tenha as manifestações clínicas, ok? Dessas condições e doenças. Então, realmente, usar o teste salivar, dentista, é uma forma de implementar medidas preventivas, ok? De forma proativa. Aqui, ó, quem tá me assistindo aqui, que eu sei que também é dentista pró, aqui para vocês, especial, é nós termos medidas preventivas de forma proativa, protegendo o nosso paciente ainda mais. Então, vejam bem, através dos testes clínicos salivares, nós conseguimos implementar medidas preventivas de forma proativa. Isso mesmo, dentista, protegendo os nossos pacientes de complicações futuras e promovendo e garantindo
a sua saúde bucal e, consequentemente, a sua saúde sistêmica. Então, agora eu quero entrar em exemplos clínicos nas diferentes especialidades da nossa odontologia. Trazer para vocês como o teste salivar ele vai agregar em todas especialidades da nossa odontologia. Hoje, fazer os testes clínicos salivares não é apenas o futuro do nosso diagnóstico clínico, é algo que se tornou essencial para a nossa prática clínica moderna e de sucesso. Boa tarde, bom dia, né, na verdade, Adriane, querida, que entrou aqui de Porto Alegre, com certeza uma dentista maravilhosa. Ah, Graciete, querida, bom dia também, que bom te ver por aqui. Eu adoro quando a gente se conecta aqui juntas na live, é como se a gente estivesse, né, batendo um papo, tomando um cafezinho, e agora estamos, né, nesse canal aqui, almoçando juntas e almoçando conhecimento. E Graciete e Dri, vocês sabem bem disso. Vocês sabem que hoje os testes salivares são um componente essencial da nossa prática clínica moderna e da nossa prática clínica de sucesso. Ai, Adri, querida, bom dia, muito bem-vinda. Por quê? Nos permitem não apenas ter um diagnóstico mais eficiente. Eu te disse lá no início, a minha missão é levar um diagnóstico mais eficiente para o dentista. O teste salivar, ele não traz apenas isso. Não traz apenas um diagnóstico mais eficiente, traz também um diagnóstico mais preciso, mais precisão para os nossos diagnósticos. Nos permite também personalizar, individualizar o nosso plano de tratamento e assim prevenir doenças com maior eficácia. Nos permite detectar alterações, problemas e doenças antes que elas ocorram. Isso mesmo, é uma baita de uma oportunidade. Realmente, por isso que eu digo, né? É um grande tesouro que, gente, esse tesouro não está mais escondido, não. Ele está aqui para todos nós, para todos vocês usarem no dia a dia dos seus. Bom, espero que vocês estejam todos prontos, tá? Para abraçar. Bom, espero que vocês estejam todos prontos para abraçar essa nova era e realmente, né, incorporar todo o potencial que os testes salivares têm para somar na nossa prática clínica, no dia a dia do nosso consultório. E para te ajudar a fazer isso, para te ajudar a dar o primeiro passo agora, eu quero trazer uns exemplos clínicos. Quero trazer para ti, dentista, alguns exemplos nas diferentes especialidades da nossa odontologia. Como os testes salivares, eles nos permitem tanto individualizar o meu plano de tratamento, realmente atuar numa prevenção individualizada, ok? E todo o meu diagnóstico fica ainda mais eficaz, porque eu não vejo apenas o agora, eu consigo também ver o futuro. Vamos lá, ortodontia. Tem algum ortodontista aqui presente hoje? Dri, eu não me lembro se é ortodontista. Eu acho que a Giovana que entrou, acho que a Gia é ortodontista. Maria, quem que é ortodontista aqui? Me dá um alô. Para quem atende pacientes aqui, quem é ortodontista. Hoje, aliás, domingo, eu estava com uma representante dos aligners, do Invisalign. Ó, a Lorena. Perfeito, Lorena. Ortodontia. Através da saliva, Lorena, você e todo mundo que hoje, né, realiza tratamentos ortodônticos na sua prática clínica consegue monitorar, por exemplo, o nível de pH salivar, ok, do seu paciente e a presença, assim, de, por exemplo, ácidos orgânicos produzidos pelo metabolismo, né, das bactérias, ok, através do metabolismo, né, dos açúcares fermentáveis, ajudando assim a identificar, por exemplo, no teu paciente, Lorena, que está fazendo tratamento ortodôntico, isso te ajuda a identificar quem vai ser o maior risco de ter, por exemplo, doença cárie. Através desse mesmo exame de pH salivar, Lorena, tu consegue ver nos teus pacientes ortodônticos, tanto aqueles que vão fazer o uso de tratamento ortodôntico tradicional, o uso de alinhadores, ok? Como, por exemplo, o Invisalign, que eu mencionei para vocês, tu consegue ver o risco do teu paciente de ter corrosão.
Então, tu vai ver isso através de um teste salivar. E tu vai mantê-lo em saúde ao longo de todo o tratamento ortodôntico e ao longo de toda a sua vida. Porque tu sabe monitorar através da saliva o risco dele vir a desenvolver doença. Então, isso agrega demais na tua prática clínica. Lorena, Eva, que entrou agora, bem-vinda, querida, que bom te ver. Lívia, isso agrega demais na nossa prática clínica. Ortodontistas, então, podem utilizar o teste de pH salivar, é um teste clínico, é um teste clínico simples, validado, para ver o risco do nosso paciente, né, de vir a desenvolver. Por exemplo, a gente pode, né, até ampliar, por exemplo, síndrome do envelhecimento precoce bucal. E eu consigo fazer isso vendo o fluxo salivar associado a mensurar o pH. Pério, quem é pério como eu? Aliás, quem tá assistindo aqui é do Rio de Janeiro. Eu tô muito empolgada. Porque assim, ó, eu vou estar no dia 13 de setembro, já quero aproveitar para fazer esse convite bem rapidinho para vocês. Se tem algum dentista carioca aqui, é imperdível. Pela primeira vez a gente vai ter o Saliva Pro Experience, a nossa imersão presencial no Rio de Janeiro, na DK Sorrisos, ok? No centro de treinamento do professor Sérgio Can e da professora Alexandra Dias. Então são dois dentistas periodontistas maravilhosos. Então pela primeira vez no Rio de Janeiro, dia 13 de setembro, deixei o recado. Quem tiver interesse depois me manda a mensagem. Então para quem é pério, especial, quem é pério como eu, essa foi minha primeira formação, né? Periodontia, vocês sabem disso. A gente consegue, através do teste salivar, ver essas alterações periodontais de forma precoce. Não é à toa que hoje a gente já tem um grande interesse de periodontistas do Brasil e do mundo para fazer esses testes nos seus pacientes. E esses testes na periodontia vão desde testes clínicos até testes moleculares. Por exemplo, a gente consegue, através da saliva, ver a presença de inflamação. Porque até agora, antes de entrar os testes salivares, como que é o diagnóstico de doença periodontal? Através de um exame clínico, a presença de doença naquele momento. Mas lembra que eu te disse que através da saliva a gente consegue ver o futuro? A saliva é o futuro do diagnóstico clínico. Então, através da saliva a gente consegue agregar ainda mais a esse exame clínico. Ela não vem para substituir o exame clínico, isso não vai acontecer, mas vem para somar aos nossos exames clínicos tradicionais, esses testes que também são clínicos de saliva. Bom, deixei o pério feliz, deixei o ortodontista feliz, endodontista, mas endodontista, saliva, tem sim. Os teus pacientes, a gente consegue ver possíveis sinais de infecção através da saliva, ok? Antes que ela venha se manifestar no nosso paciente como dor, como uma forma de abscessos. Já tem alguns estudos mostrando isso. Então lembra esse potencial preditivo. Paciente que usa prótese. Até esses tempos eu tive a visita aqui do pessoal da Corega, da Halion. Foi muito bacana a nossa parceria. Tem até um vídeo, depois vocês olham, tá no meu canal, no canal deles, pessoal da Halion, falando sobre o uso de Corega, paciente que faz uso de prótese. E isso no paciente que tem boca seca pode ser ainda mais necessário. Então, o paciente que tem boca seca e faz uso de prótese, ele está em risco, por exemplo, de infecção fúngica. E eu consigo, se eu monitoro a saliva desse meu paciente, ver o risco de infecção e conseguir tratar ele antes que a infecção ocorra. Olha que bárbaro! É genial! E é prático, é clínico e óbvio, né? Aqui no canal da Dentista Cientista era óbvio que é baseado na ciência. Então isso vem para agregar demais, porque, por exemplo, através da saliva a gente consegue monitorar, ok, alterações salivares que podem ser um indicativo de maior risco no futuro desse paciente usuário de prótese vir a desenvolver uma infecção fúngica, como por exemplo a infecção por Candida albicans, que é o fungo mais comum da boca. Então a gente consegue atuar de forma mais verdadeira e melhor em prevenção. Quando eu te disse prevenção individualizada, aqui é um exemplo do que eu me refiro. Assim, a gente consegue ajustar o tratamento desse paciente usuário de prótese. A gente consegue trazer para ele mais saúde bucal, aumentando a longevidade e o conforto das suas
próteses, ou seja, individualizar o tratamento do nosso paciente. A gente atua, na verdade, não é apenas na saúde bucal, mas em toda a qualidade de vida desses pacientes. Bom, alguns exemplos em relação a tratamento. Vamos então para odontopediatra. Quem aqui é odontopediatra? Quem entrou agora é odontopediatra? Me sinaliza se você é odontopediatra. Quero dar exemplos para vocês também, odontopediatra. Ó, e a Dri colocou aqui, Dri, muito bem colocado. Eu até mencionei o pessoal da Helion, né, que veio do Corega, e a Dri coloca aqui que a boca seca, ela influencia na retenção de prótese total, fica recomprometida. Perfeito, Dri. Então, a gente tem que saber quem é o meu paciente para individualizar o protocolo que eu vou fazer dele. E a gente consegue dar muito mais conforto e qualidade de vida para esse paciente de todas as idades. Vamos para a pediatria? Quem aqui é odontopediatra? Eu sempre conto que eu quase fui uma odontopediatra, né? Quem me conhece sabe dessa história, é verdade, né? Que eu me formei na URGS, gostava muito da equipe do professor Fernando Borba de Araújo, então quase fui para pediatria, mas ali no último segundo resolvi ir para pério. Então quase fui uma odontopediatra, admiro demais também os odontopediatras. Análise da saliva. A análise da saliva, ela pode revelar o risco do meu paciente, criança, ter cárie. E assim eu consigo individualizar a frequência das consultas de manutenção. Porque o que eu quero? Lógico, se tiver uma lesão de cárie, eu quero diagnosticar o mais precoce possível. Eu estava ensinando meus pacientes em cariologia ontem mesmo, a simplesmente fazer o exame, como que faz o exame clínico de cárie. Agora, a gente tem uma grande arma na mão para ajudar nesse diagnóstico e para realizar esse diagnóstico de forma mais cedo, mais precoce, mais eficiente, que é o teste salivar. A gente consegue prever o risco do nosso paciente ter cárie, a predisposição desse paciente ter cárie, através dos testes clínicos de função salivar. E daí a gente vai personalizar a abordagem preventiva desse paciente. A gente pode sim, lógico, estimular a função salivar, nós vamos descobrir a causa, se o paciente, né, criança está com boca seca, nós vamos investigar, nós vamos abordar o protocolo de prevenção, porque não é igual para todo paciente. É o que eu disse lá no início. A nossa abordagem, tanto de diagnóstico como de tratamento, ela vai ser individualizada para cada paciente. E os testes salivares nos permitem a fazer isso. Por exemplo, se é um paciente de odontopediatria, né, um paciente criança, que eu faço os testes salivares e vejo resultados alterados, eu consigo, já nesses pacientes, individualizar minha abordagem terapêutica. Por exemplo, a aplicação de flúor. É para todos os pacientes? Gente, a gente tem aplicação tópica de flúor no consultório, viu? Creme dental com flúor? Sim, vai ser para todos os pacientes dentados. Isso a gente já está craque de saber. Mas a aplicação tópica de flúor, individualizada para o paciente no meu consultório. E como saber quando usar? Quando fazer? Os meus alunos na cariologia esse semestre vão ter 3 aulas sobre flúor. Eu já dei para eles, viu, professor Jaime Cury? Todos os teus livros, tem até um panfleto, é um e-book free, que o professor Jaime escreveu com a professora Lívia Tenuta, que hoje virou até editora da Caries Research, que é a maior revista de cárie do mundo, e o professor Jaime, a nossa maior, né, referência de flúor do Brasil e do mundo, e não só de flúor, né, professor? De tudo, né? A nossa grande referência acadêmica, o professor Jaime Cury. Admiro muito o professor Jaime, admiro muito a professora Lívia também, já que a mencionei também aqui, muito merecida, que foi aluna do professor Jaime, olha isso, né, professor? Formando a todos nós, Deus abençoe. E aqui a gente tem que individualizar a nossa abordagem. Entender, sim, o papel do flúor na prevenção é essencial. Eu falo com meus alunos da cariologia, nosso melhor amigo da prevenção, e eu tenho que individualizar essa abordagem para o meu paciente. E os testes salivares me auxiliam nisso. Para a gente finalizar, que é 30 minutos, independente se eu entrei antes ou depois, é 30 minutos de almoço de conhecimento por aqui. Então vamos lá. Quem atua em dentística restauradora? Eu já falei tanto sobre isso. Conversei com o pessoal da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Ainda estou tentando ir no congresso, estou me esforçando para isso, que vai acontecer também no Rio de Janeiro. Vai ser em outubro. É que outubro vai ser bem na época que eu vou estar em Porto Alegre. Aliás, dentista de Porto Alegre, anota aí. 25 de outubro estarei em Porto Alegre também com curso presencial. Se você é de Porto Alegre, já me manda uma mensagem. Hospital Moinhos de Vento. Estou honrada com isso, hein? Professor João Júlio, a doutora Renata, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês. Dentística restauradora, para a gente finalizar com chave de ouro. Através dos testes salivares,
a gente consegue tanto escolher, olha isso, olha o que eu vou te dizer agora, tá? Individualizar a escolha do material restaurador. Anota essa. E vou te deixar com essa. Eu vou depois abrir uma live só sobre isso, mas eu vou te deixar com essa. Porque eu tive, em junho, visitando a sede, acho que é a maior, uma empresa referência em restauração, em prevenção, em odontologia no mundo, que é a Ivoclar. Eles têm materiais restauradores, são aqueles materiais restauradores mais inteligentes, bioativos, materiais que atuam em remineralização. Como escolher esse material? Para que paciente aplicar esse material? Os testes salivares vão te ajudar nisso. Quem aqui atua em dentística restauradora, como tu escolhe que material usar no teu paciente? Pensa comigo. Tu usa sempre o mesmo? Tem bem mais que tu pode fazer. Com certeza. E tu pode fazer isso mais e melhor através dos testes salivares. Tu pode escolher o teu material restaurador através dos testes salivares, individualizar essa escolha, decidir quando realizar intervenção e também predizer a durabilidade da tua intervenção. A gente sabe que ter a função salivar adequada está relacionada a restaurações mais duradouras, a menor risco, ok? Por exemplo, de lesão de cárie secundária, de falha do tratamento restaurador, através do monitoramento simples e validado da saliva. Com essa, encerro com chave de ouro. Espero que todos vocês, dentistas, que me acompanharam aqui nesse almoço com odonto, um prazer estar com vocês. Eu vi tantos colegas queridos entrando, novos colegas, velhos colegas, queridos amigos, futuros amigos, alunos também aqui presentes. Agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse canal. Convido quem ainda não me segue, o meu canal do YouTube, Débora Heller no YouTube, entra lá, já segue o canal. Geralmente o almoço é feito por lá, é feito no YouTube, só hoje que eu entrei por aqui. Tem o meu canal do Telegram, que eu sempre mando também informação bacana, a Dentista Cientista no Telegram. E aqui, eu espero realmente, de coração, que vocês abracem essa oportunidade que é trazer os testes salivares para a nossa prática clínica, levando assim mais saúde para todos os nossos pacientes. E para isso, colega dentista, você pode contar sempre comigo. Um beijo a todos, beijo Adri querida, Cris, um beijo a todos. Ótimo, Graciete querida, um beijo, ótimo dia, ótima tarde para todos nós. Contem comigo.